Oi, eu sou a Adriana Alves, mãe do Heitor, de 11 anos, e mãe do Anjo Dante, com 22 semanas. Então, a ideia de ter o segundo filho foi uma ideia compartilhada com a minha família, com meu marido, meu primeiro filho, que queria muito um irmão. Então, essa ideia foi muito dividida, discutida com a gente, e veio o nosso segundo filho, né, o Dante. A gente conseguiu colocar essa ideia no papel. Então, aliás, tirar essa ideia e realmente concretizar esse sonho de ser mãe novamente. E foi um momento muito lindo na nossa vida, né? Todo esse processo gestacional foi muito bem sucedido, mas às 22 semanas, por um pequeno sangramento, né, eu fui ao médico e aí detectei que eu estava já com parto prematuro e não tinha como dar continuidade à gestação, né? Embora eu tenha ficado 9 dias internada, em repouso absoluto, eu tive que ter ele, né, meu anjo Dante, e foi um momento também muito difícil, né? Difícil de acreditar, difícil de aceitar também, né? Porque a gestação estava toda indo muito bem, né? Não tinha nenhuma intercorrência e de repente você se depara com a notícia dessa, é um choque muito grande. Eu fiquei muito tempo de luto, né? De luto por essa dor, por essa perda do nosso filho, né? A perda do irmão, do Heitor, que é presente, mas de uma outra forma. Então foi um momento muito doloroso na vida de qualquer mulher que deseja ser mãe, né? Que tem esse sonho da maternidade. Então foi um momento muito, muito doloroso, né? Quem é mãe de anjo sabe, conhece bem essa dor, sabe como é, sente na pele como é ver o seu filho partir, ver seu filho chegar e ver o seu filho partir, né? Então é uma dor assim que muitas vezes é indescritível. Então, e aí no período pós-perda, né, no meu período de luto, eu procurei alguns grupos de apoio aqui na cidade e, enfim, na região, e não tinha. E eu fiquei, né, eu fiz, poxa vida, né, eu queria ter um espaço para dialogar, para compartilhar essa dor, né, para conhecer também outras histórias. Eu acho que é importante a gente relativizar essa dor, não comparar, né? Costumamos dizer que dor não se compara, se ampara. Então, eu fiquei interessada em ter um lugar de interlocução, né, com mulheres que partilham dessa mesma situação, e não encontrei. Então fiquei um tempo também gestando esse grupo, né, esperando, né, o momento certo de ter esse grupo. E quando foi em 2019, no finalzinho, em outubro, que é o mês da sensibilização da perda gestacional e neonatal, eu coloquei o grupo no ar. Eu coloquei porque não tinha, e eu achei que era importante dar essa visibilidade a essa dor, fazer com que outras mães também se sintam reconfortadas, se sintam amparadas também, se sintam acolhidas. E sobretudo é um canal de informação, né? Um conteúdo informativo, porque muitas vezes a gente se pega nessa situação, se vê numa situação muito embaraçosa, e muitas vezes a gente não tem informação, não é muito divulgado. Mas no Brasil nós temos muitos grupos de apoio, né, militantes nessa causa, que defendem essa legitimação da dor, esse movimento de humanização do luto gestacional, que muitas vezes é um luto invisível, negligenciado, subjugado, porque a gente escuta muitas histórias assim, muitos consolos, né? Logo logo você vai ter outro, você é muito jovem, ainda bem que foi no comecinho. E a gente sabe que não é. Filho é para sempre, não importa o tempo gestacional, não importa a forma como foi concebida, importa que ele existiu, nossos bebês existiram, né? Tiveram nome, tiveram família e sobretudo tiveram muito amor. O reconforto, ele tem essa envergadura, né, de servir como esse espaço, né, de afeto, de acolhimento, né, no processo de luto. Então, no meu processo de luto, eu me deparei
com muitas histórias que eu nem imaginava que existia, que mulheres que tiveram 2, 3 perdas seguidas, como a literatura médica diz, né, os abortos de repetição. Então, mulheres assim que sofreram bastante, que enfim, que tiveram aí suas maternidades negadas, né? A gente se depara com muitas histórias assim, a gente acaba se relativizando de uma certa forma, se amparando, porque, poxa, eu não estou sozinha, ela também teve mas não é no sentido de fazer essa analogia da dimensão da dor, mas de entender, né, de praticar mesmo a sororidade, a empatia, dizer assim, poxa vida, ela também teve, então venha, né, venha pra cá, venha conversar com a gente, então é muito nesse sentido, tá? E eu acho que quando as políticas públicas dos hospitais no Brasil ainda não estão preparadas, tá, para humanizar esse luto, tá? Essa humanização do luto, esse acolhimento que deveríamos ter, não existe, porque é muito comum as mulheres que tiveram suas perdas gestacionais, né, elas relatarem que voltaram para suas casas sozinhas e não tiveram todo o acolhimento no hospital. Então, muitas vezes, do meu ponto de vista, né, muitas vezes eu mesma saí do hospital, né, tive a perda e no outro dia saí do hospital, não houve um assistente social ou um apoio psicológico que me desse aquele apoio, né, aquele suporte naquele momento. Então eu fiquei na mesma ala da maternidade, ouvindo o chorinho de bebês do outro lado, que as mulheres que tiveram. Então, quando eu saí do hospital, né, eu vi os enfeites na maternidade, né, assim, na porta, né, os enfeites. Então, tudo isso é muito doloroso, tudo isso é muito sensível, impacta muito a vida daquela mulher que perdeu o filho, né? A gente se sente. E aí vem todo o sentimento de culpa, o sentimento de fracasso, que é extremamente, digamos, normal sentir, mas é um normal que precisa de um acolhimento hospitalar, umas políticas públicas que instituíssem e que fosse, não, as mulheres que tiveram as perdas vão para um local, né, em que houvesse esse acolhimento, houvesse todo esse suporte, né, para que essa dor que seja minimizada, né, que esse evento não seja tão traumático assim, porque no final das contas a gente volta para casa com aquela dor, né, no bolso, aquela dor, né, ferida, e a gente, né, vai vivendo o dia de cada vez, mas com aquela dor enorme assim, porque já começa, né, pela falta de humanização dos hospitais públicos, né. Então é preciso, né, que políticas públicas, né, sejam implementadas. Então a gente precisa também da força dos profissionais da medicina, né, que encabeçam isso. Embora a gente saiba que alguns hospitais, alguns médicos têm ainda uma sensibilidade, aquilo lá, né, mas não é algo que é instituído ainda, né, ainda não há essa instituição da humanização do luto, tá certo? Então a gente é muito comum a gente se deparar com histórias que mulheres, né, foram totalmente desamparadas, né, ou sofreram violência obstétrica, né, ou então não foram bem acolhidas, enfim, são inúmeros os relatos em que dão conta disso. Então é preciso, tá? É preciso que políticas públicas sejam instituídas. Ainda nessa causa, o que a gente pode comemorar é algumas leis, né, que foram aprovadas no Brasil, principalmente no período pré-pandemia. Foram algumas leis de sensibilização, né, em alguns estados, Goiânia, acho que Recife tem também, Pernambuco, em outros estados tem a instituição da Semana da Sensibilização e da Conscientização do Luto Gestacional, geralmente em outubro, que é o mês, né, internacional dessa causa. Então acho que isso é algo para se comemorar, né? Ainda temos um caminho muito longo para poder dizer assim, olha, nós temos aqui o acolhimento, nós temos aqui o local ideal,
mas a gente precisa sim comemorar essas pequenas vitórias na nossa causa, né, nessa visibilidade maior. Então a gente precisa sim engrossar esse coro, né, assim, juntar mais vozes, para que esse momento em que a mulher passa, a família passa, né, seja, né, mais acobertado, né, por sentimentos, por empatia e em todas essas outras questões. Então, nesse sentido, né, mais uma vez, os grupos de apoio chegam com essa perspectiva, né, essa perspectiva de dar essa visibilidade, né, e temos grupos fantásticos aqui no Brasil que tentam fazer isso. Então, o processo de luto gestacional é um processo muito demorado muitas vezes, né, não é um processo fácil de lidar, né, embora muitas pessoas não tenham totalmente, não conheçam muito bem como é assim, um luto gestacional, acham que é um luto, né? As pessoas tendem a minimizar, mas é um luto em que você passa por muitas vezes por vários sentimentos, é um turbilhão de sentimentos que passam na sua cabeça, né, que você muitas vezes acaba perdendo o leme, né, perdendo aí a rota, né, como é que a gente, né, como é que eu vou viver, enfim, como é que vai ser meus dias daqui pra frente, e a pessoa entra numa tristeza muito grande, tá? Mas o bom é que, de todas as formas de luto, não é? Ela precisa ter essa visibilidade maior, né? Ela precisa ser mais ouvida, tá? Então, nesse sentido, o Reconforto, quais foram as ações que o Reconforto fez nesse pouco tempo, né, de vida, né, em 2019, finalzinho de 2019. Nós fizemos alguns encontros presenciais, trouxemos palestrantes para dividir um pouco nesse momento de luto. Na pandemia, né, atrapalhou um pouco, mas fizemos alguns encontros online, tá certo? Então, fizemos também um especial, né, de colo vazio, tem lá no link do perfil do Reconforto, um especial de colo vazio que a gente, né, fizemos enquanto eu estava professora da universidade, e foi um projeto muito lindo que foi, né, gestado com muito carinho também, então deu essa mais visibilidade. Nós fizemos 2 documentários também, né, com as mães de anjo daqui da cidade, então foi muito legal também assim, desses documentários, porque elas toparam fazer e toparam também trazer mais essa dor, né, para a sociedade, trazer mais esse processo de luto, digamos assim, dos nossos bebês anjos, né, nossos anjos de luz, como a gente costuma falar. O que a gente orienta, né, para as pessoas que perderam seus bebês, como lidar com a sociedade, né, como lidar com esse processo, né, de perda gestacional. Então a gente sempre fala assim, olha, melhor, ao invés de falar um abraço, né, acolher, né, estar presente, porque é muito importante para uma mãe de anjo, uma família de anjo, né, ter esse carinho das outras pessoas, da família, dos amigos, né? Então a gente sempre fala assim, olha, a gente sempre escreve nos posts, a gente sempre tá compartilhando esse tipo de perspectiva, porque é a mais acolhedora, né? Ao invés de falar, logo logo você vem logo logo vem outro, logo logo vocês vão dar conta disso, então é melhor um abraço, oferecer a presença, né? É muito importante as pessoas em volta do casal, da família que perderam ali seus bebês, estarem presentes de certa forma, né? As pessoas, quando perdem os bebês, perdem os filhos, se sentem muito desamparadas, né, de uma forma mais geral. Então, o que a gente orienta, o que a gente compartilha e milita é justamente isso, assim, trocar essas frases prontas, não é? Por um abraço, por uma presença, vamos tomar um café, eu quero lhe escutar. A escuta é muito importante, né? Escutar a mãe de anjo falando do seu filho, né, do seu filho anjo. Então é muito importante, porque assim a gente se fortalece mais e ganha mais garra para ressignificar, né? Ressignificar todas as nossas dores, ressignificar essa perda gestacional. Então,
uma luta, né? Uma luta que ela tem longos passos ainda, né? Ainda tem muitas questões para serem resolvidas, para serem legitimadas socialmente e para serem acolhidas de uma certa forma, né? Então, mãe de anjo também é mãe, é importante que se diga isso, né? Nós somos mães, nós somos mães de UTI, né? Algumas mães ficaram em UTI, então mesmo que, né, seus filhos não estão mais aqui, mas continuam a ser mães. Um filho não substitui o outro, tá? Ao contrário, a mãe pode ter outros e outros e outros, mas aquele filho anjo vai estar sempre com ela, sempre no pensamento. E eu acho que isso é muito importante, a gente manter a memória afetiva dos nossos bebês anjos, né? Nossos filhos anjos. Então, nossos bebês existiram, nossos bebês tiveram nome, tiveram família, tiveram todo esse carinho também. E o processo de ressignificação vai nessa perspectiva, da gente manter essa memória afetiva dos nossos anjos viva em nossos corações. Então, para toda mãe de anjo que perderam seus filhos, se sintam acolhidas também, vocês não estão sozinhas. E que esse processo é doloroso, mas é assim mesmo, e uma hora vai passar, uma hora vamos olhar assim para o nosso passado e olhar com muito mais saudade do que dor, né? Porque a nossa missão é maior do que a nossa dor, né? Nós temos como missão honrar a memória dos nossos filhos, né? Manter viva essa lembrança que nunca vai sair da gente, nunca, 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 nunca. Então, esse é o processo de ressignificação que toda mãe de anjo passa. E espero que as mães de anjo acabem tendo também essa consciência, essas informações de que é possível sim ressignificar a dor, é possível sim honrar a memória do seu filho, que eles vão estar sempre em nossos corações, sempre, sempre, sempre. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.